boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, cara expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa tarde, já é tarde, há 3 minutos, é tarde em Brasília, nessa tarde do dia 12 de fevereiro de 2021. Sou Romulus Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça. Quem tem paciência vai ver o filé mignon. Vai lá, Piero Laine, bom dia, boa tarde, agora 14 horas e 32 minutos em Brasília. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Foi? Tudo certinho? Estamos lá. Você conta, porque não é mentira. Hoje de manhã seu computador deu pane, o meu deu pane. Essas coincidências da sexta-feira. A famosa tela azul, né? Não sabia o que fazer. Ele ficou reiniciando 2 horas o computador. É isso aí. Piero, por onde você quer começar? Pelo livro ou você quer falar da aprovação do Banco Central, do Telecat que a gente testemunhou e da diferença do PT de 2014 que sabia popularizar o que era a independência do Banco Central e que agora parece que esqueceu, desaprendeu? Eu acho que você já estava falando disso do Banco Central. Eu fiquei totalmente por fora dessa conversa, porque eu fiquei muito absorvido no negócio do livro aí essa semana. Eu sabia que isso ia ser uma bomba, que ia estourar, né? E de fato estourou. Enfim, mas você que sabe, se você quiser começar falando disso, tudo bem também. Eu coloquei já o spot do PT fazendo a campanha, que implodiu a Marina Silva. E a questão, Piero, é que não foi surpresa. Todo mundo sabia que ia ser votado logo que os trabalhos legislativos se iniciassem esse ano. E lá atrás, em 2020, no final, a gente fez uma postagem e a gente discutiu amplamente no programa que era possível assim, popularizar, porque surgiu um mito naquela altura assim, não tem como mobilizar as pessoas sobre a independência do Banco Central, é um tema muito técnico. Eu lembrei, não, mas peraí, na campanha presidencial isso implodiu a Marina Silva, tem como fazer sim. Passaram aí 3 meses, né, da aprovação no Senado para a Câmara e o pessoal fingiu que ainda não sabe como fazer, Piero. Isso é impressionante, né? É engraçado que o Ciro capitalizou um pouco isso, né? Porque na minha rede, em alguma delas, né, tinha um monte de gente dizendo que o Ciro foi a única voz a se levantar e tal. Aí eu falei, pera lá, pessoal, mas assim, 2 horas antes do negócio acontecer, ele vai e faz o vídeo? Ele gosta de fazer isso. A privatização da água foi assim, a aprovação na Câmara, assim, 2 horas antes. Não, o fato é que parece que houve um consenso em relação a isso, entendeu? E, enfim, a gente só pode imaginar as piores coisas do porquê que isso ocorre, né? Tamanha deve ser a tranca que está acontecendo dentro do jogo político, que isso aí virou, como que eles chamam? Cláusula pétrea. Entendeu? Para participar, não. Para entrar no jogo, você fica quieto, faz aí o seu show, mas sem atrapalhar demais o negócio, que a gente toca essa bola aí para frente e manda brasa. Exatamente. E obviamente, que como o nosso papel aqui é destruir os alibis para a nação, eu fui às redes sociais, depois que a gente viu, a gente esperou para ver se dessa vez seria diferente, com uma expectativa rebaixada, que veio se confirmar. Então, eu peguei, cadê aqui? Auto do Banco Central. Então fiz essa publicação com o seguinte, autonomia do Banco Central. Toda a oposição fez corpo mole. PDT e PSB tiveram quadros que votaram a favor. Quem votou contra, como o PT, o PSOL também, só o fez porque a derrota, entre aspas, era certa. Se precisasse, eles dariam os votos, em troca, né, quando precisa, né, da mise-en-scène, de uma contenção de um mal maior, né, bota um bode bem chifrudo na sala. Não, mas a gente precisou fazer um acordo, porque senão ia ser muito pior. Como não passaram em outras pautas, nomeadamente aquela lei anticrime do Sérgio Moro. Quem quer impedir a autonomia do Banco Central de verdade faz campanha popularizando o tema e demonizando o banqueiro, sim, demonizando. Como é que o PT, que votou contra dessa vez, fez em 2014 para implodir a Marina Silva. Nem precisava filmar de novo, já tinha o vídeo, bastava os guerreiros de Twitter, guerreiros das hashtags, compartilharem o link, né? Alguém fez isso? Não. Aí coloquei aqui o esporte, né? E aí, acredite você ou não, Piero, um monte mentira, né? Mas algumas pessoas tiveram a audácia de querer passar pano pro pessoal e dizer, não, mas eles votaram contra, isso basta. Eu falei, não, mas isso aqui é demais para mim. Eu fiz o print, cadê o print aqui do pessoal passando pano? E coloquei nas redes sociais. Eu fechei, gente? Não, tá aqui, ó. Então me desculpa, você escreveu, eu vou botar aqui, ó. Tem um pseudônimo, então não tem problema, né? Aí uma pessoa respondeu o seguinte, como assim? Você mostrou esse spot bem produzido, explicando para o povo o que significa a autonomia do Banco Central, Romulus Maia do PT? Eram outros tempos. Você acha que o partido tem grana para fazer uma campanha por semana para barrar a votação no Congresso? Mas estava pronto o vídeo.
Não podia reeditar, só mudar Marina Silva para Bolsonaro, de repente, Paulo Guedes. Mas aí foi além, falou o seguinte, mas peraí, as situações eram totalmente diferentes. Ali, a Marina era candidata. Era campanha presidencial, ponto de exclamação. Era guerra. Compartilhar o vídeo por quê? Não faz sentido. O PT votou contra. Ponto. Hein? Olha, ainda bem que o PT votou contra dessa vez, porque lá na votação lá do Bob Fields Neto, o Banco Central votou a favor, com os votos do PT. Foi unanimidade a condução do Bob Fields Neto para presidente do Banco Central. Né? Então, pelo menos, votou contra, fez uma plaquinha lá, uma coisa bonita que agradou. Aí também, na questão do Ciro Gomes, aí, os Cirominions também, como você falou, né, ficaram animados com o vídeo que ele subiu algumas horas, um par de horas antes. Só que, continuando aqui essa constatação de que a coisa é consensual, esse sim é o grande acordo nacional, Piero, com o Supremo com tudo, e com o suposto da oposição com tudo. Eu falei o seguinte, competição, PT, PDT, pessoal, para quê? Como se os generais da finança transnacional precisassem escolher apenas um MDB da nova ditadura, como foi na ditadura mais recente. Quanto mais MDBs, mais colorida fica a festa da democracia. Estamos indo aí para 2022. Pergunta, mesmo no marco do tal do cretinismo parlamentar, alguém fez obstrução? Não fez obstrução. Né? E aí acaba com essa história do videozinho rapidinho, mas eu concordo, Piero. Eu vi também o pessoal, o Ciro Gomes, sendo o que mais conseguiu capitalizar. Então o pessoal do PDT foi, quando eu coloquei ali que tinha gente do PDT que votou a favor, colocou, aqui o Asher, corrigindo, só 3 em 26 votaram a favor. Aí eu falei, é verdade, na votação do mérito foram 3. Antes teve a votação para tramitação em urgência, nessa foram 5 do PDT que votaram a favor. Mas é o que eu falei, mesmo quem votou contra, como o PT, queria perder. É um teatro de quinta categoria. Ele não se convenceu e falou o seguinte, mesmo quem votou contra, queria perder, é uma ilação sua. Não é uma ilação, eu vejo as ações, a falta de ação, a falta de obstrução. E aí que eu comentei o seguinte, falei, olha, a crítica é geral, estão todos no mesmo barco, PT, PDT, PSOL, PSB, enfim, todo mundo aí, todos são candidatos a MDB da nova ditadura. Eu mencionei o PT, inclusive, que votou contra, em bloco. Não? Ninguém fez obstrução, Piero. Aliás, quando é obrigado, pressionado pela base, como no caso da reforma da Previdência, aí surge aquela história do acordo para uma coisa mais importante, ou uma menor, como, por exemplo, para a tramitação em urgência, acabar a obstrução na tramitação da reforma da Previdência, aquele acordo que então o líder da minoria, a Jandira Fegali, fez para poder ouvir, fazer festa lá no circo com o Glenn Greenwald, Piero. Então, é isso que a gente vê. Quando precisa, porque a pressão é mais clara, como era dos sindicatos naquela altura, aí a pessoa fala, não, mas é isso ou o caos, ou a gente vai trazer o Glenn Greenwald aqui para fazer uma coisa que isso vai virar, vai derrubar o golpe, vai reverter tudo. Ou então, dessa vez, quando já estão cabalados os votos, aí não tem problema. O pessoal vota contra e levanta a plaquinha e faz um videozinho 2 horas antes, Piero. Inclusive, você fracionar a oposição é bom, né? Oposição, entre aspas, porque você consegue fazer ajuste de discurso. Assim, dentro da pequena margem que sobra, você manda um cara ir mais para cá, o outro mais para lá. Você exagera um pouquinho mais aqui, o outro afina um pouco mais ali, e assim se toca essa orquestra aí. E não é só a privatização do Banco Central, é internacionalização junto, né? Claro. Porque caminha-se a passos largos também para se começar a movimentar dólar aqui. Eu não sei o quanto isso também não entra no meio dessa jogada. Bom, essa Exatamente. Eu tinha separado isso aqui também. Passou essa semana na Câmara a autorização legislativa para aquela história de abrir conta em dólar no Brasil. Mas isso é uma condição sine qua non, Piero, o pessoal poder estourar a bolha do Brasil, porque quem tem informação privilegiada vai lá estar com seus ativos dolarizados, e aí sim a plebe e o seu dinheiro vira pó. Não, é isso mesmo. Você vai ver, torrar a reserva internacional que tem aqui, que é o fator mais urgente que eles têm para fazer de todos esses que estão aí. Não tem nada de esperar investidor e tal. O que a gente está vendo é um salve-se quem puder para fazer esse negócio, e talvez aí, de fato, eles terem algum motivo um pouco mais substantivo, além desses telequetes de Michek, 89 mil para o Queiroz e não sei o quê, para, enfim, queimar o estorvo de uma vez por todas, né? Acho, né? Sei lá também, para mim, enfim, tanto faz, como tanto fez. O fato é que parece que nesse projeto aí também do Banco Central, uma das coisas que estavam colocadas ali, embora não tenha lido muito
atenção é que você preserva a atual diretoria do Banco Central 2 anos depois que o novo presidente assumir. Sim, isso daí é na autonomia do Banco Central, sim, exatamente. Invade o mandato ali. Então, assim, isso é uma coisa completamente esquizofrênica que vai gerar, né, nesse país. Bom, já gerou, e tanto faz. No fundo, você caminha para uma coisa que é muito parecida com o que é o Fed lá nos Estados Unidos, entendeu? Agora, lá eles têm algum nível de coincidência entre o que é a sua burguesia financeira e o que é o Estado-nação americano. Enfim, eu imagino que minimamente eles estão entrelaçados lá. O consórcio burguês estatal americano sempre teve interesses coincidentes, e os daqui não, né? Assim, o Brasil é o único lugar que você tem uma burguesia que não quer ser burguesia e um Estado que não quer ser estatal. É impressionante o que a gente vive aqui, é um negócio completamente doido. Mas é o legado de uma estrutura de colônia de exploração, em que você tem aquela compradora elite associada do rentismo, né, extraindo a riqueza, mas toda a organização econômica voltada para a exportação dessa riqueza, que é diferente do processo dos Estados Unidos. Agora eu te pergunto o seguinte, Pedro, voltando a essa questão que a gente discutia aqui na primeira parte, que é o seguinte: você falava que havia uma coincidência entre o capital e o projeto Nação do Estado lá nos Estados Unidos, no centro do imperialismo. Mas você não acha, pelo que a gente discutiu aqui dessas mudanças de paradigma tecnológico, em que a lógica financista impede que os Estados Unidos acompanhem, ou primeiro liderem, e sequer acompanhem a evolução da tecnologia na Eurásia? A gente teve a questão do 5G patente, mas também toda essa questão dos computadores quânticos, também a escala, o investimento, porque precisa empatar grana nisso, o pessoal evoluindo lá porque você tem essa lógica financista de crescimento no Ocidente. O que está acontecendo? A finança, ela se acertou com os chineses e falou assim, não, vocês podem ficar com a parte aqui, a gente quer ser sócio, aí o Goldman Sachs entra no mercado de capital local, ou é pela primeira vez uma dissociação entre a máquina de guerra imperialista e essa burguesia? Há uma irracionalidade. Qual você, se você pudesse palpitar aí, qual seria a conversa de alto nível entre os Masters of the Universe e os chefes lá do Politburo da China? Essa é uma belíssima pergunta, né? Eu acho que, assim, a rigor, mas isso é com os instrumentos que eu tenho de uma cabeça que, enfim, é de alguns anos atrás, né? Vendo como é que essa discussão se faz, a única coisa que eu consigo imaginar é que eles fizeram uma espécie de acerto em termos de divisão de tarefas. Você está entendendo? Porque talvez um lado não consiga dar conta de todo o processo em termos, enfim, disso acontecer sem explodir um conflito que seja um conflito que cause perdas em ambas as partes. Mas, assim, eu precisaria estar muito afinado com os instrumentos de avaliação que esse pessoal usa para tentar fazer a leitura da realidade que eles têm. Entendeu? Quem é que eles usam? Dá para dizer, por exemplo, que, sei lá, você consegue decifrar a cabeça do que está acontecendo lá em cima mesmo, no topo, na reunião ultra secreta, no telefone vermelho, a partir daquilo que você lê no Financial Times, ou no Economist, ou sei lá, eu acho que não. Eu acho que isso aí é para uma outra camada, entendeu, da cebola. Lá no núcleo, você não chega, né? Então, assim, a gente vê 1000 especulações acontecendo. Eu, sinceramente, prefiro não arriscar, não boto minhas fichas em absolutamente nada. Assim, se eu fosse uma pessoa que tivesse dinheiro, eu simplesmente não saberia onde pôr ele a uma altura. Esse problema a gente não tem. Não é isso que tira o nosso sono à noite, né, Piero? Talvez eu comprasse um terreno, plantasse alguma coisa, enfim. Se o apocalipse zumbi viesse aí, pelo menos conseguir produzir algum tomate. Se não for uma catástrofe ecológica, entendeu? E nem tomate eu não conseguisse produzir. Mas sei lá, realmente, assim, eu, em princípio, acho que ninguém tem acesso a esse nível de informação. E quando se diz, eu tive a informação de coisa,
Opa, travadinha no sinal de Piruliner aí, de repente, lá no interior de São Paulo. Espero que tenha sido apenas uma ligação, alguma coisa do de gênero. manipulação. Travou, peraí, voltou. Agora sim, Piero, pode falar. Eu sempre suspeito do grau de inteligência e manipulação que esse pessoal tem, entendeu? Não só nisso, quando, por exemplo, quando a gente vê, sei lá, entre os caras que estão aí no domínio do consórcio do Brasil, achando que sempre vão dar bola dentro, entendeu? E de repente dão uns tiros fora também. Então, assim, eu acho que a quantidade de incertezas que estão acontecendo e estão sendo colocadas como variáveis no jogo econômico mundial está muito grande e, assim, eles ficam recorrendo de novo agora o computador quântico vai resolver o problema do cálculo das incertezas que estão acontecendo no campo econômico. Não sei, sinceramente não sei. Assim, gostaria muito de ter um palpite certeiro sobre isso, mas eu não tenho, não. Mas algumas coisas você tem certeza, ou quase, né? Por exemplo, muitas das coisas que você... Muitas conclusões a que você chegava analiticamente, agora a gente tem protagonistas escrevendo em primeira pessoa, notadamente Eduardo Vilas-Boas, nesse livro publicado pelo Celso Castro, da entrevista, que, como eu falava aqui na abertura do programa, as entrevistas foram feitas em 2019, né? Não é algo atual, era o início ainda do governo Bolsonaro, a iniciativa foi do Eduardo Vilas-Boas de procurar lá o CPDOC para fazer isso, e de lá para cá o pessoal ainda foi complementando com escrita, vai, volta e tal, não sei o quê. Eu te pergunto o seguinte, Piero, qual que você imagina que foi a intenção desse consórcio, que afinal foi uma coisa coletiva, não foi só ele, né? Mais uma vez foi ele como pessoa jurídica, assim como o tweet foi pessoa jurídica colegiado, esse livro também foi pessoa jurídica colegiado. Qual foi a intenção quando ele vai lá fazer isso? E essa intenção lá atrás, quando foi feito isso, você acha que ainda é a mesma hoje quando sai esse livro? Bom, vamos por etapas. Então, eu acho que eu preciso talvez esclarecer um pouco do contexto em que o livro foi produzido, por que foi FGV, o Celso, enfim, por que essas coisas aconteceram assim. O CPDOC, que é o centro da FGV, que o Celso Castro trabalha, guarda acervo de N pessoas da história do Brasil, de militantes da esquerda, entendeu, contra a ditadura, até generais. Enfim, talvez seja o maior acervo de documentação e memória da República, né? Então, por exemplo, quem doou antes para o CPDOC o seu acervo e fez um livro de entrevista há anos atrás? Geisel. Outro exemplo, Silvio Frota. Mas tem outras pessoas também, entendeu? Tem gente, tem empresários, enfim. O CPDOC e a FGV são uma entidade privada que vive desses convênios. Bom, dito isso, havia um convênio onde o Instituto Vilas-Boas ia transferir, depois da morte do Vilas-Boas, toda a documentação dele para o CPDOC e a FGV. Então, a demanda deles ocorreu por conta disso. Então, veja, essas são, vamos dizer assim, as condições objetivas. E foi isso que está descrito no livro. Não, foi coisa, façam a entrevista, deram uns dias ali, pouquíssimos, e ele teve que fazer correndo essa entrevista, num período de 5 dias ali, que ele ficou junto com o Vilas-Boas, num momento que eles julgaram que era de urgência. Por quê? Porque eles estavam com a como que eu posso dizer? Com a percepção de que o Vilas-Boas poderia morrer a qualquer momento. E ele precisava fazer esse livro. Aí vamos ao segundo ponto. Por que precisava fazer esse livro? Bom, lendo o livro de A a Z, a primeira percepção que eu tive, e que é 50% do problema, eu diria, que foi a que eu consegui detectar, é que é um livro que foi feito como que eu posso dizer, como que uma
dádiva ou uma contradádiva que ele fez aos amigos e a todo mundo que se empenhou na carreira dele. E fica absolutamente claro, cristalino, que o livro é isso mesmo, é uma espécie de memorial, como a gente faz um memorial acadêmico para concurso, sei lá, de livre docente, isso que tem, você fica ali prestando homenagem às pessoas que participaram da sua vida de alguma maneira. Então, é um livro absolutamente laudatório, nesse sentido. Tem um pouco essa ideia de dizer, olha, tal, foram esses, e aí ele vai citando um monte de nomes, e nessa citação de um monte de nomes, todo mundo é o mais brilhante, o mais inteligente, o mais capaz, o mais genial, o mais não sei o quê. Só que o livro vai deixando na entrelinha umas coisas absolutamente interessantes a esse respeito, né? E por isso que a gente tem que considerar ele como um documento de valor histórico. Eu conversei sobre isso com o Celso. Entendeu? Oi. Travou, mas depois desengasgou e ficou você acelerado, mas o pessoal já está vendo e ouvindo. Tá. Porque esse é um ponto, quer dizer, podia ficar parecendo, mas por que dar voz para um personagem desses, a uma altura dessas, afinal, não sei o quê. Teve gente que fez isso, entendeu? Foi lá na minha timeline no Facebook e assim, não, tem que cancelar, não sei o quê. É o seguinte, olha, é a chance que a gente tem de ler nas entrelinhas do que ele está escrevendo ali alguma coisa que a gente pode tirar dali, entendeu? Para dar pistas para uma análise do que aconteceu. E eu tenho certeza que o Celso seguiu nesse espírito, do ponto de vista dele. Não foi para fazer propaganda do Vilas Boas, embora a intenção do consórcio seja exatamente essa. Então, o Marcelo Pimentel, ele deu uma luz hoje no comentário que eu achei uma coisa muito interessante. Coronel da Reserva. Por que se manteve o Vilas Boas naquele estado assim que se detectou a doença, acho que foi em 2016, na cadeira de comandante? Não é só porque ele foi o grande arquiteto, né, de toda a coisa, porque ele já estava muito mal quando ele deixou o comando. Assim, em uma situação normal, ele teria passado para a reserva, né? Essa é a informação que o Marcelo deu. Eu também achei estranho. Todos nós achamos estranho, né? Mas existe alguma coisa que talvez seja ali operada a nível simbólico, que seja bastante interessante, que é a tentativa de condução desse personagem como uma espécie de mártir do exército. Entendeu? Que passa por uma situação, na doença, mais ou menos análoga ao que foi a facada do Bolsonaro. Como o sujeito que estava ali, acometido por um quadro gravíssimo, mas mesmo assim segurou as pontas para tentar manter a ordem no Brasil. E aí esse que é o tiro no próprio pé que ele dá ao longo do livro, e a gente está destrinchando isso, achando cada vez mais coisas assim. Primeiro, esse quadro que fica absolutamente evidente ao longo do livro, de que esse consórcio de amigos que está assumindo o poder é um consórcio que basicamente foi sendo formado ao longo de uma carreira onde a rede de relações conta muito mais do que uma lógica burocrática, impessoal, etc., daquilo que se supõe que seja um instrumento de administração meritocrática, vamos dizer assim, de uma burocracia qualquer. Então, sempre tem, olha, eu trabalhei com fulano, depois fulano foi o mais brilhante, depois fulano foi como um tio, depois esse fulano vira um irmão, depois esse fulano vira um pai, e aí você vai percebendo como esses quadros vão se puxando e vão se retroalimentando.
a ponto de você chegar no fim do livro e sacar o seguinte: caramba, o que é essa história de ter essa quantidade de gente saída da cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, que está ali, entendeu, ocupando esses cargos cabeça. E assim, precisava confirmar essa informação. Opa, travadinha aí de novo no sinal de Gerolaimer. Vamos ver se volta de novo. Voltou. Agora sim, pode falar aqui. Cruz Alta. O Leônidas Pires Gonçalves, que foi o ministro do Exército que fez a transição do regime militar para o Sarney, também é de lá. Você vê como essas coisas vão se replicando. Outra coisa que ficou absolutamente evidente: o pai do Vilas Boas era militar. Tem uma frase absolutamente paradigmática, que é na despedida do Vilas Boas de Campinas, da escola de comando, que ele morava com a família lá, para ir morar sozinho lá em Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras. O pai dele fala qualquer coisa assim: pode ir que o seu maior trunfo, ou alguma coisa assim, é a sua família. A sua família vai te deixar seguro onde quer que você esteja. Então, essa coisa, Holmes, das relações familiares, a amizade, o jeito que isso é feito na sociabilidade militar, isso é absolutamente vital para a gente entender a dinâmica do que está acontecendo com o Exército hoje, que é uma corporação que, de certa maneira, não seguiu a tendência do que são os exércitos, por exemplo, sei lá, da OTAN e de outros lugares, que foram se transformando numa profissão como outra qualquer, desse que eles chamam do paradigma pós-moderno aí dos militares, né? Cada vez mais onde as pessoas estão inseridas num tipo de estrutura e de cadeia de comando impessoal, burocrática, com critérios, como que a gente pode dizer, cujo marco está dado no plano legal. Aqui você teve um step back para isso, entendeu? Um recuo em relação a um tipo de autoridade que é muito mais do estilo carismático e tradicional. Esse Vilas Boas vai deixando escapar no meio do livro. Então, por exemplo, perguntam, ele fala assim: bom, quais são os 3 pilares, né, da vida militar? Né? E ele repete isso em 2 momentos diferentes no livro, a mesma coisa. Ele diz assim: primeiro, é a lealdade que a gente tem que ter com os nossos camaradas. Essa é a primeira coisa na vida de um militar. Ou seja, relações pessoais. A segunda, lealdade que a gente tem que ter com o Exército enquanto coisa física, instituição. E ele até fala num negócio: a instituição que nos protege, que nos molda, que nos dá abrigo. Você percebe? Quer dizer, se eu pegar aqui o trecho, é um negócio que é simplesmente ver assim, olha, quer ver? Ele diz assim: olha, exército que fisicamente, o grande castelo protetor que nos protege, nos abriga, nos ensina, nos educa, provê nossas necessidades, forja nosso caráter, amolda nossa personalidade e obriga a nos superarmos. O que você está vendo aqui? Você está vendo uma pessoa que vê o Exército e os seus colegas como uma zona de conforto, onde esses caras vão fazer tudo para se proteger. E o terceiro nível, que ele diz é o mais importante, diz respeito aos valores da profissão praticados cotidianamente, a ponto de serem os principais fatores de distinção dos militares perante a sociedade. Ora, o que ele está querendo dizer? Que eles não têm lealdade nenhuma à sociedade, ao país, ao povo, à Constituição, que a primeira coisa que importa são eles mesmos. Então, você percebe
que ele fez um livro, para voltar à sua pergunta inicial, que era uma espécie de memorial e uma homenagem aos amigos, visando o quê? A leitura interna do livro. Ele não olhou que ia ter gente olhando as entrelinhas e ia sacar que essas coisas que ele está falando são um verdadeiro tiro no pé. Porque isso aqui é uma confissão, é uma digital que ele está deixando, como tantas outras que volta e meia eles fazem, não é? Como Rego Barros falando lá no discurso de despedida, todo orgulhoso, que literalmente fez um controle das mídias sociais em 2018. Você se pergunta para quê, o quê, como. O problema, Rômulo, é o seguinte, é que você fala essas coisas e quem é que vai apertar o parafuso depois desse pessoal dizendo se explica aí? Mas isso que ele está falando aqui é material suficiente, agora sim, para uma comissão da verdade em 2020x. Pois é, Piero, interessante você falar então que um dos objetivos dessa publicação é o próprio público interno. Naquela altura do tweet, que foi o que repercutiu essa semana, quando ele fala que aquilo ali foi uma reunião do comando e tal, também não é assim, porque vamos pensar, a leitura que foi dada no sentido vulgar, mas apropriado, aquilo foi a chantagem ao STF. Mas se a pessoa pega o telefone e liga, ou vai lá fazer uma visitinha, não há, sinceramente, eu não acho que o que fez o convencimento da Rosa Weber dizer que se dobrava a colegialidade à maioria, que só se formava com o voto dela, foi ela vendo o Twitter. Ih, olha, chegou a ordem, gente, é o Twitter aqui, agora eu vou votar, eu vou fazer a colegialidade, etc e tal. Então, aquilo dali, em alguma medida, foi o público interno, foi a sociedade como um todo, foi no geral, enfim, como você vê isso, Piero? O tweet e essa revelação de que foi a PJ que assinou. Ele fala que foi para o público interno, né? Ele deixa isso absolutamente claro. E fica mais claro ainda do porquê que ele envolveu o alto comando inteiro na reunião de 1 ou 2 dias. Eles levaram 2 dias, acho, para escrever um tweet. Todo mundo participou do rascunho desse negócio. Mas qual é? Eu não acho que foi pela razão que ele estava dizendo ali, de que, isso podia ser uma fagulha que ia dividir o exército se não fosse assim, porque a gente estava temendo que ia ter coronel maluco saindo com um tanque de rua de batalhão. Não, porque ele deixa escapar num trechinho que é muito próximo a esse que ele está discutindo no tweet, no livro, que eles estavam com o controle absoluto da tropa, quando eles estavam, por exemplo, monitorando tudo que se fazia em relação às manifestações. E, inclusive, ele está dizendo ali, muito claramente, que era o pessoal nosso todo estava indo para as manifestações e a gente estava usando a família militar ali na linha de frente das manifestações contra a Dilma. O que é a família militar? Eles estavam usando as esposas e os filhos. Provavelmente eles estavam indo também. Esse é aquele velho expediente que foi, não sei se foi inaugurado, mas foi muito utilizado pelo Bolsonaro em 89, para falar de aumento de salário. Ele fazia o quê? Botava esposa de militar ali na frente do Congresso. Entendeu? E é mais uma vez essa noção de família militar sendo expedida ali, entendeu? Para atingir os seus objetivos políticos. Mas o que ele está falando aqui também é de que o setor de inteligência do Exército, e ele fala isso em outras passagens no livro, tinha absoluta consciência do que estava se passando no interior da tropa. E absoluto controle. Então ele falou, a gente tinha o comando da tropa sob o nosso controle. Ou seja, ele não precisava soltar o tweet. Você está entendendo? Para acalmar a tropa. Isso você resolve com uma ordem do dia. A ordem do dia você solta assim, olha, amigos, estamos sob controle, nada vai acontecer, não há problema. O tweet foi isso, foi para insuflar, para justamente dizer, olha, a gente está nesse caminho aí, que é o caminho do quê? É o caminho de que a gente está produzindo uma ação política aí desde, enfim, a gente sabe, né?
O negócio começou, o padrão. É isso que agora o pessoal, você vê, né, como a imprensa faz uma leitura errada. Sai esse livro agora, aí você tem assim, 80% da imprensa falando assim. Agora ficou evidente que desde 2018 o exército se envolveu em política. Aí tem uma outra rapa minoritária, né? Tipo aquele pessoal que fala lá naquele blog, lá no 171, dizendo assim, desde 2014 eles estão envolvidos em política. Mas não é não. É desde 2008 que a chave foi acionada. Foi desde que o Heleno resolveu acionar esse padrão como um test drive de fazer política no clube militar, quando ele ainda era general da ativa, criticando o Lula, por causa da homologação da Raposa Serra do Sol. E aí está no riscado, aqui no livro, ele fala o seguinte, isso é incrível, Romulus. Ele deixa absolutamente patente esse negócio de que esse problema da demarcação das terras indígenas lá em Roraima, depois a gente pode entrar nesse assunto, foi o que acionou a chave para ele dizer, não, precisa transformar tudo dentro do exército, porque, enfim, esse negócio aí, a gente vai precisar impor uma nova ação para desmobilizar essa história de que cada vez que militar fala mal do presidente da República, aparece na imprensa a ideia de que nós estamos sendo politizados, golpistas, etc. e tal. Então a gente tem que fazer um plano de contra-informação aqui, é o que eles chamam lá do deception mode, acionar, uma operação de dissimulação. Para quê? Para que esses militares que em série começaram a fazer manifestação contra o governo, negócio que começou em 2008, em 2010 esse negócio vai lá para as alturas e aí não para mais. Você está entendendo? Ele diz assim, para a gente fazer isso e conseguir manter o discurso sob controle, falando o quê? Não, que isso aí são casos isolados, que não interessa, que não sei o quê. Então, o que você teve? Uma sistemática desobediência partindo de oficiais generais. Você está entendendo? E isso vai para a cadeia de comando como um rastro de pólvora. Você foi fazendo a cabeça de todo mundo, a partir de 2008, mostrando o quê? Olha, vai chegar a nossa hora. Então, o que teve em 2014? Teve que eles galvanizaram esse processo todo na ideia de que tinha um candidato que era deles. Só isso. Mas o processo político já estava ali desencadeado muito tempo antes. E, segundo ele falou, o processo ideológico que deu o ponto de partida a isso foi a questão da demarcação das terras lá em Roraima, né? Daí a gente vê por quê esse negócio. Porque tem uma importância ideológica, porque isso vai plasmar na doutrina deles, de guerra assimétrica, de defesa da Amazônia, de perda da soberania nacional. Então você tem uma desculpa, vamos dizer assim, em termos de ameaça à soberania, para entender esses processos que estavam sendo feitos dentro da política como uma ameaça ao próprio exército. E aí, como eles vivem como raposinhas intocadas numa toca, eles precisaram se defender. E aí eles usam isso como pretexto de legítima defesa, você está entendendo? Como isso funciona para dentro. Então eu tenho certeza que quem for um militar e vai ler isso aqui, vai ler reforçando os próprios pressupostos, atuando em viés de confirmação, falando, não, ele fez a coisa certa, ele não fez a coisa errada. Então, eu acho que o livro tinha essa intenção, de fabricar uma leitura para dentro. Não sei se eles calcularam que ia ter gente que ia começar a tirar suco de pedra e começar a produzir, você está entendendo? Cruzamentos nessa leitura, dentro de fatos e fatores que estão dentro do próprio livro e fora também, né? Então, por exemplo, o Guilherme Lemos achou um negócio absolutamente incrível hoje.
que foi o fato seguinte: o Vilas Boas sempre negou, durante o comando, que estava em contato com oficiais da reserva fazendo conspiração. E no livro ele vai lá mostrando que estava ali com o general Rocha Paiva, que estava com outro, que estava com outro, que orientava o quê? Esses sujeitos, quando eles estavam produzindo um programa dentro de um canal lá de YouTube, esses sujeitos estavam estimulando a família militar a ir para a manifestação. Esse programa ia direto para uma rádio aberta, AM ou FM, sei lá eu, ou os dois. Ou seja, teve difusão em massa, sistema de operação de comunicações, como eles aprendem no curso de Estado-Maior lá na ECM, a fazer, nas operações psicológicas lá. Ou seja, o que acabou acontecendo aqui é que, se for levado a sério o conteúdo desse negócio e a gente conseguir destrinchar, a gente tem o estudo da maneira, enfim, da materialidade das operações psicológicas, que é aquilo que a gente já tinha falado. Assim, desde quando a gente bate nessa tecla, Romulus? Faz um tempão. Exatamente. Eu quero, pensando na operacionalização, uma coisa é a decisão de como ir agir, o fundamento ideológico que eles vão usar para levar o pessoal de dentro junto na empreitada, na empresa. Mas na operacionalização tem uma coisa, outro garimpo aí que foi feito, que foi a história dele falar que lá pelas tantas eles começaram a prestar atenção na estrutura da Petrobras, da Vale, da Odebrecht, etc. e tal. Lembrando aquilo que você... Outro garimpo aí que você encontra uma pepita de ouro, que foi aquela história deles pedirem para Dilma Rousseff encaminhar eles e colocarem eles na ENCLA, na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, ajudando a montar, a soldar a sinergia de aristocracia militar e, mais do que isso, colocando esse pessoal ali em todo o aparelho de coleta de inteligência disso para municiar dossiês esses que vêm sendo operados agora no marco ali do rato-rei. Todo mundo, ninguém solta o rabo de ninguém, o que se manifesta, entre outras coisas, na entrega do Banco Central nessa semana e a próxima, que vai ser a entrega da terra para estrangeiros, se o pessoal não fizer ali uma operação psicológica em cima disso. Pois é, tem várias coisas aí, porque, enfim, o que começa a acontecer, né? Justamente em 2008, quando, vamos dizer assim, esse paradigma heleno aparece, eles decidem, e isso é uma coisa que sai muito da cabeça dele, é a arquitetura mental dele e de outros oficiais da geração dele, oficiais generais, ou seja, que a gente o quê? Que ele teve a vida inteira, que sentava na mesa do bar e tomava uma cachaçinha, como ele fala aqui no próprio livro, várias vezes. Sempre terminava em cachaçinha o negócio, entendeu? Toma esse mesmo, amizade ali, ó, pá, pá, né? Como ele diz a respeito do Etchegoin, amigo desde 6 anos, que quando brigava, a mãe botava os dois no chuveiro gelado para separar. Tá falando, é ele que fala isso aqui, não sou eu. Né? Então, ponto seguinte, em 2008, ele diz assim, bom, isso aí do jeito que está não dá. A gente precisa operacionalizar esse negócio de uma maneira muito mais eficaz aqui dentro. E aí eles começam a produzir esse negócio que chama o processo de transformação do Exército Brasileiro. Enfim, isso está lá no meu livro, foi um pedaço grande lá que eu estudei, é um capítulo inteiro quase só sobre esse negócio. Mas, enfim, vamos sintetizar a coisa aqui. Qual que é? Ele primeiro está lá num negócio chamado 7ª Subchefia do Estado-Maior do Exército, e depois ele tira um negócio chamado Escritório de Projetos do Exército, que é onde ele vai fazer uma força-tarefa para produzir esse passo de transformação do Exército, porque ele diz o seguinte, não, a gente está aqui com um Exército muito Segunda Guerra Mundial, tanque de guerra e tal, e esse cenário todo de Amazônia acontecendo, não nos permite mais, a gente tem que virar o jogo desse negócio. Porque eles já estavam fazendo uma adaptação para a ideia de transformar o Exército numa força que tinha que estar preparada para a guerra assimétrica, que é o quê? Uma força que opera
no mesmo tipo de registro, bem entre aspas aqui, ou num registro homólogo, há uma força de guerrilha e de resistência, como foi a do general Giap, lá no Vietnã. E ele disse o seguinte, não, o que a gente tem que fazer, então, para essa guerra assimétrica, se o cenário é a Amazônia? Se o cenário é lá, entendeu? De uma guerra que os caras vão desembarcar. É um cenário que o coronel Heraldo chama de rambônico, o faca na caveira, o SIGs, entendeu? De guerreiro de selva que vai ali se embrenhar naquela mata e ficar comendo larva durante 2 meses ali, segurando a onda, porque ali vai se fazer a verdadeira estratégia de resistência do exército. Que, assim, das coisas que eu ouvi, tanto do Heraldo, quanto do coronel Marcelo, quanto se você pegar os textos do coronel Rocha Paiva, irmão do general Rocha Paiva, dizendo o seguinte, nada disso vai proteger a Amazônia de jeito nenhum, porque vocês querem proteger a Amazônia na hora que ela já estiver invadida pelos caras. Isso não vai funcionar. O exército só vai funcionar se tiver artilharia de longo alcance, submarino, que consiga deter a chegada desse pessoal aqui. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Aí eles começam a fazer esse negócio de transformação do exército, onde eles vão plasmar essa doutrina da guerra simétrica com essas coisas que vão chegando de guerra híbrida, de operações psicológicas, de infowar, de psy-war, de não sei o quê, que é a crista da onda que está acontecendo lá nos Estados Unidos, e que os caras estão fazendo o download desse negócio todo lá na turma que estava indo para o Haiti, que estava o tempo inteiro indo passar o fim de semana em Washington e Miami. Né? Então começa a ficar essa salada e os caras vão preparando esse treco aí, né? Lá na FT. Quando eles fazem esse escritório de projetos, o que eles fazem? Eles encomendam, a princípio, um relatório de avaliação da força terrestre para a FGV. Você veja que a coisa com a FGV começou mais lá atrás, para a presidência da FGV. E até onde eu soube, e não foi pelo Celso isso, foi por outras pessoas, a FGV produziu esse relatório com o tipo de material que uma FGV faz. Quer dizer o quê? Vocês têm que enxugar esse treco aí. Ele foi lá e botou esse relatório na gaveta. E pediu a mesma coisa para algum instituto lá da USP, que fez o mesmo diagnóstico. Vocês precisam enxugar. Né? O que o pessoal faz? É enxugar. E eles com essa coisa, né, de ainda fazer conscrição, né, obrigatória, serviço militar obrigatória, tal, também enfiaram na gaveta. Aí falaram assim, com o pretexto de que eles estavam buscando vamos dizer assim, esse conhecimento de estruturas administrativas para promover uma mudança no exército, eles solicitaram a algumas empresas o conhecimento da estrutura administrativa delas. Coincidentemente, quais são essas empresas? Vale, Odebrecht e Petrobras. E, por algum motivo, Banco Central. Só que o que esse escritório fazia? Ele não só coletava informação, como ele instruía os setores de arapongagem, com certeza, do quartel-general do Exército. Então, isso é uma coisa que alguém tem que perguntar, alguma hora. O que significa a abertura da estrutura dessas empresas para o Exército Brasileiro? Não é uma coisa absolutamente estranha isso? O que isso gerou? Ao mesmo tempo, veja o que isso ocorreu, o Ministério da Defesa começou a solicitar
o aumento da participação de militares na ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, que era formada por uma força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Federal. Agora, isso está conjugado com outra coisa, Rômulo, com o fato de que, nesse processo de transformação do Exército Brasileiro, essa força-tarefa, eles chegaram à conclusão de que não era só a Amazônia, mas todo o sistema de fronteiras precisaria passar por uma grande reformulação, onde o Exército ia ser o protagonista principal. E eles inventaram, no meio desse negócio, junto com guerra eletrônica, guerra de informação, guerra não sei o quê, esse programa chamado CISFRON, que é o sistema de monitoramento das fronteiras do Brasil, que é o equivalente ao que seria, por exemplo, o programa FX-2 da Força Aérea dos Caças Gripen, ou o ProSub da Marinha. Mas qual é o ponto? É um grande programa de captação de verba para fazer mudanças estruturais no Exército. Mas não só. Para fazer essa captação de verba, eles precisavam fazer o quê? Colocar gente no Congresso Nacional e começar a produzir lobbies com deputados. Tem um setor que ele fala... E o que o Vilas Boas foi fazer? Ele foi da assessoria parlamentar do Exército na época. E ele começou a mapear esse terreno e como funcionava. E ele diz o seguinte, uma hora, ele fala assim, nossa, esses políticos são inacreditáveis, porque numa dada hora a gente começou a fazer um monte de viagem com político para mostrar a realidade do Exército Brasileiro. Eu conheço essas viagens, porque na época que eu morei lá em São Gabriel da Cachoeira, eu vi direto isso acontecer. Os caras pegam um bandeirante, vão até lá levando político, juiz e tal. Lá é bonito pra caramba, sabe? Tem uma praia linda e tal. Aí eles vão lá, tal, conhecem a Amazônia, fica todo mundo deslumbrado. Só que nessa viagem começa a ter o famoso estreitamento de laços. E aí o que acontecia, segundo ele aqui? Começava a ter deputado ligando para ele, pedindo assim, pô, dispensa aí o meu filho do serviço militar obrigatório. Cara, você fica pendurado com um general por causa de dispensa de serviço militar obrigatório. Assim, olha o nível desse pessoal que estava no Congresso, Rômulo. Aí ele diz, olha, lá no QG, essa assessoria parlamentar, a gente tinha um setor que olhava tudo dos deputados. Olhava a vida, olhava o que falava, olhava os projetos, olhava os assessores, olhava as secretárias, olhava não sei o quê. E assim a gente tinha condição de desenvolver um trabalho com eles. Está aqui no livro, não sou eu que estou falando, não é dedução minha. Está no escrito. Livro. Ah, muito bem. Está no livro. Pois é. Então, assim, você percebe como a coisa foi sendo construída nesse tempo. E como a gente está vendo aqui, há mais ou menos meia hora, não sei, que eu já perdi a noção de tempo, sempre com o negócio da questão de indígena ali, batendo no fundo, né? Pano de fundo de todo o negócio. Amazônia, questão indígena e tal. E aí tem o negócio da nomeação dele para o comando. Né? O que acontece? Segundo ele narra aqui, teve essa história lá, que eu acho que ele era, nessa época, comandante militar da Amazônia, dos índios Tenharim que estavam cobrando um pedágio num pedaço ali de uma rodovia qualquer, e deu uma encrenca ali que sumiram 3 rapazes, entre o Maitá, lá no Amazonas, e algum outro lugar. E aí começou até aquela coisa de vamos linchar os caras e não sei o quê. E o comandante, acho que do batalhão ou da brigada, que tem lá, não lembro direito, chamou ele para ir lá e ver a situação pessoalmente. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e acalmou
né? A tal da situação com os próprios índios Tenharim. E ele fala de uma maneira muito pejorativa. Eu cheguei lá e na maloca tinha TV tela plana. Né? Como se índio não pudesse ter TV tela plana, caramba? Aí ele fala, e as ONGs causavam muito problema, e aquela coisa ambiental toda causava problema, porque os caras não podiam derrubar uma árvore ali, estavam passando fome, e aí começaram a fazer esse pedágio. Então, veja bem, é o ajuste no discurso para dizer que a proteção ambiental estava causando um problema para os próprios índios e que ele, como militar, é o cara que ia conseguir resolver isso. E aí, pelo jeito que ele narra aqui, a Dilma comprou essa história. Então, assim, alô, PT, faz aí o contraponto a essa história, porque eu quero ouvir isso sair de alguém que estava nessa reunião, que, segundo ele, era quem? Já digo aqui para você. Retornei a Manaus e um dia depois fui convocado para uma reunião no Palácio da Alvorada. Participaram o vice-presidente, aquele lá, a chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o ministro da Defesa, Celso Amorim, o brigadeiro Machado, representante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, um integrante da Secretaria-Geral da Presidência da República, que ele não diz quem é, eu e a presidente Dilma, que estava com um forte resfriado e um tanto impaciente. Eu estou lendo aqui na tela do computador, eu transcrevi esse trecho para o Word, que fique bem claro. Nem bem havíamos nos sentado, ela, Dilma, perguntou, Gleisi, qual é a pauta? A ministra respondeu, tratar do problema dos índios Tenharim. Aí a Dilma fala, não, Gleisi, vamos resolver o problema dos índios. Entendi que ela estava se referindo também aos índios do Maranhão, que na véspera haviam derrubado torres de transmissão de energia. Ato contínuo, Dilma dirigiu-se ao ministro da Justiça. Cardoso, você já demitiu o representante da FUNAI? A resposta do ministro, estamos providenciando. A deixou mais impaciente. Não, Cardoso, aqui não tem gerúndio. Quero a nota de demissão sobre a minha mesa hoje. Voltando-se para mim, perguntou, general, o que houve lá? Relatei todos os detalhes do ocorrido, bem como as providências que eu tinha adiantado. Ela se mostrou satisfeita e determinou, vá lá e resolva o problema. E eu, posso falar em seu nome? Ela respondeu, pode. O ministro Amorim interveio, dizendo que o problema indígena não era de responsabilidade do Exército. Veja, o que estava acontecendo nessa época? O Amorim estava em atrito com um monte de generais da reserva por conta da Comissão da Verdade. Percebe? E ele estava certo nesse caso, se o que o Vilas Boas está falando corresponde. O problema dos índios não podia ser jogado no colo do Exército, você está entendendo? Porque desde 2008, o que o Exército estava fazendo? Sabotando os governos do PT, porque os governos do PT estavam pró-causa indígena. E aí, ele diz assim, novamente, impaciente, ela atalhou. Amorim, você não está entendendo. Só o Exército tem autoridade para isso, mas nenhuma instituição. Passando a mão sobre o meu ombro, arrematou. Vá lá com suas estrelas e resolva. Então, o que ela está dizendo aqui? Ou ele está dizendo que a Dilma, no fim, deu a razão sobre tudo aquilo que eles estavam produzindo em bola de neve e efeito cascata desde 2008. Ou seja, ela não só desautorizou o Amorim,
como provavelmente é que desautorizou o Lula, desautorizou o Jobim antes, que fez, enfim. A primeira demarcação desse negócio foi do Jarbas Passarinho, lá atrás, entendeu? Não tinha nada disso. Depois a gente entra nisso aqui também. Mas seja como for, ele diz ali que depois o Cardoso falou assim, olha, foi graças a essa sua coisa aí que você conseguiu o comando. E ele disse assim, o Cardoso virou um excelente interlocutor. Sabe Deus o que isso quer dizer, né? Mas seja como for, enfim, como a gente sabe, foi um governo que produziu tiro no próprio pé o tempo inteiro. Agora, depois disso, você vai querer me convencer que foi um negócio da Comissão da Verdade, que foi a verdadeira facada nas costas deles, e que foi por conta da Comissão da Verdade que o Exército se sentiu ofendido e por isso que eles foram no contra Dilma? Uma ova! Uma ova! Ela deu de bandeja toda a coisa para os caras. Estava ali embaixo do nariz dela, e depois, com Aldo Rebelo, foi pior ainda, porque, se não me engano, foi ele que costurou o nome de Vilas Boas para ser comandante do Exército. Tanto que depois ele foi ser ministro também. Aliás, foi ministro no período crítico da Dilma e deixou tudo isso rolar solto, debaixo do nariz dele, não falou nada. Bolsonaro indo dia e noite dentro de instalação militar, fazendo campanha ali, e fingindo que nada estava acontecendo. Se não foi uma sabotagem contra o governo Dilma, Romulus, foi uma sabotagem contra o Brasil. Claramente, cujo legado a gente está vendo aqui até agora. Agora, essa questão aí da campanha do Bolsonaro nos quartéis e na AMAN, isso aí passou por 3 ministros da Defesa, certo? Passou, não sei se por 3 ou por 2, né? Foi por Jacques Wagner. O Aldo e o próprio Celso Amorim, começa em 2014, né? Pois é. Desatenção absoluta, né? Absoluta para o que estava ocorrendo. Meu Deus do céu. Assim, como um ministro da Defesa não está percebendo essas coisas. Eu já acho assim, que um presidente não perceber, uma presidente no caso, eu já acho excessivo. Porque, assim, é sinal de que a presidência da República não está olhando para o poder, que é uma das bases de sustentação do próprio Estado. Então, já é um nível de negligência muito alto. Agora, para isso tem ministro da Defesa Civil, que é o olho, entendeu, da presidência da República para o que está acontecendo dentro das Forças Armadas. E aí eu fico me perguntando o que esse pessoal estava fazendo. Né? O que ele diz aí, eu já tinha ouvido antes, pelo menos no caso do Amorim, ele estava ali fazendo o tricô dele, do Itamaraty, entendeu? Transformando o Ministério da Defesa num puxadinho do Ministério das Relações Exteriores, e ele diz assim, são linguagens que não batem. Diplomacia e guerra são duas coisas completamente diferentes. Você não pode, enfim, isso foi um péssimo curto-circuito que aconteceu ali. Ok, tem alguma coisa no livro sobre aquela lenda de um suposto político de esquerda que teria consultado o comando militar sobre a decretação de estado de defesa ali na antevéspera da destituição da Dilma? Tem, ele só reafirma aquilo que ele fala lá na reportagem, que ele diz que teve esse suposto político, que ele então acionou o Ronaldo Caiado para botar panos quentes sobre essa história, que inclusive depois do impeachment ele conversou com a Dilma sobre isso, e que nunca mais se falou no assunto. Ele disse que isso jamais passou pela cabeça da própria Dilma, que isso foi um negócio saído de um deputado do PT, ou de alguém ali de dentro, que isso não tinha nada a ver. Mas você percebe que eles exageram todos esses negócios, né? Por exemplo, eles transformaram aquela famosa resolução de conjuntura
que o PT fez num documento da Executiva Paulista em 2016 como uma intenção do partido, e quando assumisse o poder, em mexer nas promoções e nos currículos das academias militares. Tipo, ingerência de partido, típica de partido comunista dentro das estruturas das Forças Armadas. Assim, o negócio é de um nível de exagero absoluto. Se eu fosse falar para você, cada vez que um militar fala que tem que meter a mão dentro das universidades e alterar os nossos currículos, isso ia dar pelo menos umas 100 mil vezes mais ingerência ou pretensão de ingerência do que essa que foi feita. É absolutamente inócuo isso, entendeu? E eles transformaram isso num cavalo de batalha. É absolutamente ridícula essa história, né? Teve, sim, com aquele decreto, isso também é falado, né, que foi assinado lá pela Eva Chiavon, mas que ele diz aqui que foi um mal-entendido e que ele acredita na boa-fé do Jacques Wagner de que esse negócio não tinha nada a ver, que eles só fizeram uma redação errada em cima de um negócio que estava lá na mesa dele há tempos atrás. Que, inclusive, nas páginas de fotos aqui, que são páginas super bonito e tal, enfim, que ele bota a foto dele com 1.000 pessoas aqui e tal, a única foto que aparece desse tempo é, justamente aqui, com o Jacques Wagner, está aqui na fileira aqui das fotos da galeria de pessoas. Então, acho que ele tem algum apreço, até, pelo Jacques Wagner, para ter selecionado a foto aí, para ter aparecido no livro dele. Seja como for, Romulus, toda a imprensa está aí antenada para o negócio do tweet, e eu não acho que esse é o ponto principal, não, do livro. Eu acho que o ponto principal é esse que ele está falando da preparação da máquina militar para produzir um conjunto de operações psicológicas em rede social a partir de um determinado momento. E que o Rego Barros, que foi o general que mais tempo ficou no Seconsex, ele ficou 4 anos e 9 meses no Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro, que é o órgão responsável por essas deception ops, ou operações de dissimulação, ou de contra-informação. O general Rego Barros ficou 4 anos e 9 meses lá. Geralmente você fica 2 anos num posto de comando, como general. Ele acompanhou Vilas Boas durante o período todo. E foi o quê? Foi sob a batuta do general Rego Barros, que, segundo Vilas Boas, despachava todo dia com o comandante, as análises que eles tinham de tudo quanto é informação que era colhida pelo Centro de Informações do Exército e como eles iam produzir a contra-informação. Ele diz o seguinte: eu e Rego Barros, a gente dominou as redes sociais nessa época. Então, essa é uma questão muito importante a ser pensada. O que é esse papel que eles tiveram para além da coleta e análise de informações, mas como aquilo que ele está chamando de uma atitude proativa nas redes sociais. Ou seja, foi além do papel de informação. Foi, de fato, a transformação da coleta de informação numa ação política que estava sendo coordenada por ele desde lá de trás. E isso, o pessoal está resumindo só na questão do tweet, mas eu acho que é muito mais abrangente. Seria muito interessante que alguém da imprensa poderosa aí começasse a prestar atenção nesse negócio e fosse realmente indagar. E aí, o que você estava fazendo lá? Que história é essa, Rego Barros, de controlar o submundo das redes sociais e transformar o Exército no maior agente de influência das redes sociais no Brasil em 2018? O que estava acontecendo em 2018 para vocês serem influencers em massa das redes sociais? E como, né? Como era atingida essa influência? Como é que isso foi operacionalizado? Piero, você comentou aí a intenção que a imprensa tem dado a essa questão do tweet.
Mas eu te perguntaria o seguinte, ainda naquele espírito de qual foi a intenção, eu te perguntar se você aposta que esse objetivo vai ser atingido ou não, né, de como isso vai ser interpretado internamente, em alguma medida você já respondeu, né, com viés de confirmação, que isso daí tende a se confirmar, mas eu perguntaria o seguinte, ainda fazendo um link, você falou aí dos contatos que foram travados ao longo da carreira, não só do Vilas Boas, mas dos demais, aí, que é realmente uma confraria. Eu lembrei de algo, né? A gente comentou aqui a independência do Banco Central como parte do Umbrella Deal, daqui a pouco eu coloco o print aqui, conversando com a fonte que falou que isso, e a entrega de terras para estrangeiros também, e lembrando que o Roberto Mangabeira Unger, ele foi um articulador desse acordo, subscritor e depois um operador, né, sendo remunerado por isso lá, por empresas controladas pelo Daniel Dantas. Eu lembro que no relatório da Operação Chacal, está relatado como algo inusitado que ele dava expediente no comando do Exército, como secretário de Assuntos Estratégicos do governo Lula. Roberto Mangabeira Unger, que quem entende do riscado, diz ser um recrutador da CIA, que teve aí no noticiário também essa semana, pela a mensagem trocada pelo Deltan Dallagnol, dizendo que deveriam agradecer a CIA pela prisão do Lula, inclusive Dilma Rousseff agora dizendo que em qualquer país sério isso deveria ser investigado, essa afirmação do Deltan Dallagnol. Mas segundo o Vilas Boas está falando aqui no livro dele, né, porque sempre tem essa coisa de que o PT, de fato, reaparelhou a força, enfim, melhorou os salários, o Lula sempre fala isso e tal, ele concorda com isso, né? Mas como ele tem que detonar o PT, o Lula, de me dizer que esse pessoal nunca mais vai entrar no poder, esqueçam que a gente não vai deixar, Lula, pelo menos, enfim, esquece, está muito claro aqui, entendeu? Pelos motivos que são esses, lá Globo News mesmo, que é ladrão, que é corrupto, que não sei o que, ele diz assim, bom, o Lula foi isso, né? Que é só uma observação, então aquele discurso que a gente já colocou aqui, do atual vice-presidente da República, general Milton Mourão, dizer, Lula é pior que um ladrão, celular, aquilo ali é PJ, é institucional, não são as pessoas físicas. Assim, como eles dizem, vai do alfinete ao foguete. Pega de A a Z, entendeu? Todo mundo... Isso aí é o seguinte, aula de instrução básica, no primeiro dia de academia militar, a primeira coisa que vão rodar é esse software aí. Então, dito isso, como ele tem que responder esse negócio aí do reaparelhamento das forças? Ele disse que foi o Nelson Jobim e o Mangabeira Unger. Certo. E aquela história de que se o Haddad tivesse ganhado, assumiria normalmente, sem problema nenhum. Você acha que é sincero ou você acha que é a cenourinha 2022, 26, 30, 99? Eu acho que talvez seja sincero por um único motivo. Primeiro, porque ele sabia que o Haddad não ia ganhar. Então ele pode responder isso muito bem e continuar com o verniz democrático dele, porque essa é uma coisa que preocupa todos eles, é fingir que, de fato, as instituições estão funcionando normalmente, blá, 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 como a gente sabe. E basta lembrar aquilo que o grande amigo dele, está nomeado aqui, grande amigo dele, que está ali junto com o Instituto Vilas Boas, que está lá no Instituto Sagres, esse think tank que está oferecendo serviços de consultoria, informação para empresas, e que é cheio de militar ali, bom, isso para lá, que é o general, agora estou falando do general Rocha Paiva, naquele programa da Globo News, falou assim, Haddad, tudo bem, é uma coisa aqui, mas aqueles lá da conspiração gramscista, ligados à China, não sei o quê, não dá. Esses a gente não engole. Então, é assim, é quem a gente quer lá dentro, pode ou não pode. Isso que a gente já está falando aqui faz um tempo, Romulo. Assim, é isso. Eles vão dizer quem é permitido e quem não é. Isso vai ser a democracia brasileira daqui para frente. No limite, com as urnas positivo e operante, comandante. Seja como for, ele diz o seguinte, a gente garanto, a Haddad assumiria. Aí o Celso Vale pergunta, mas garante mesmo? Aí ele diz assim,
sabe qual é a resposta dele? Esse ponto é revelador, Ramos. Ele diz assim, não, garanto sim, sabe por quê? Porque a gente tinha essa válvula de escape. O comando estava consciente de que a gente controlava os militares que iam para a rua para fazer manifestação com a família militar. Ou seja, qual é o ponto? Ele diz ali que o general que era a chapa dele, o general Poti, que estava no centro de informações do Exército, passava para ele o relatório interno da força todo santo dia. Ele sabia muito bem que a força estava sob controle. Então, assim, outra coisa que é boa para o pessoal que não consegue ler a miopia jornalística, que fica falando que as aulas nacionalistas do Exército, a divisão que pode estar acontecendo aqui e ali, é nada. Os caras estão com o controle completo do que está acontecendo há muito tempo. Esse processo de politização da força foi feito muito bem calculado, demorou anos. Não dá para acreditar que esse negócio começou em 2018, foi de supetão e que vai ser desmontado assim de uma hora para outra. Ô Piero, pegando aí um aspecto positivo dessa publicação, você acha que isso enterra aquelas plantações, como por exemplo Tarso Genro, e do próprio Celso Amorim tentando dissociar as Forças Armadas do governo? Olha, tem tudo para enterrar, mas assim, você sabe como funciona. Às vezes o negócio está aqui na frente e o pessoal simplesmente não vê, né? Olha, quantas vezes a gente não viu isso acontecer? É verdade. Olha, vamos dar o exemplo mais claro para o pessoal. Não pode ter impeachment, senão vai ter nova eleição. Antes de completar 2 anos de mandato. Sumiu esse papo, né? Mudou o ano passado, cresceu, sumiu. Gente, olha o que aconteceu há 2 anos atrás, a Dilma caiu antes dos 2 anos, pelo amor de Deus, olha o exemplo. Aí o cara vai lá e fala, não pode ter impeachment, porque senão vai ter nova eleição. Então, assim, né? Querer enterrar um negócio é a coisa mais fácil que tem, né? É verdade. E é interessante, né, olhando assim esses spins retroativos, porque a gente comentou aqui na semana passada aquela história de que havia uma leitura que foi, né, concatenada lá pelo editor do 171, de algumas pessoas, aí, mercadores de ilusão, vendendo internamente para o Lula, falando o seguinte, não, olha só, inclusive a ordem vai vir de cima para baixo, lá de fora, os gringos vão ver você como alguém, um pacificador que segura o Brasil para não estourar, porque o pré-sal já foi mesmo, não tem que fazer nada e tal, e aí você entra para segurar. Que eu falei, mais uma vou repetir meu apelo aqui, eu gostaria muito que o José Sérgio Gabrielli, o Celso Amorim e, sobretudo, o ex-presidente Lula desautorizassem esse tipo de especulação que eu acho extremamente ofensiva ao caminho dos três pelo Estado brasileiro. Agora, Piero, é interessante ver o seguinte, né? Por um lado, ver essa história, não, então haveria uma reabilitação de fora para dentro pelos gringos, mas aí, ao mesmo tempo, a ex-presidente Dilma Rousseff deu uma entrevista nessa semana, que foi esse ponto em particular foi resgatado aqui pelo Guilherme Lemos, que você já citou, um dos seus discípulos, que é o seguinte, está lá na descrição do programa, coloca aqui na tela, lá na entrevista que ela concedeu. Ele é só meu aluno, discípulo eu não tenho, não. Quem tem discípulo é uma Mangabeira 1, ele tem discípulo. É verdade, muito bem, ótima retificação. Aí daqui, ó, a 1h42 dessa entrevista dessa semana, está aqui aspas para Dilma Rousseff. Ó, a Lava Jato teve relação espúria com os Estados Unidos. Qualquer país sério investigaria a fala sobre a relação da Força-Tarefa com a CIA, né? Aquela história do Deltan Dallagnol falando que a prisão do Lula era deveria haver um agradecimento à CIA. E aí você fala, né, o pessoal pega uma coisa que está totalmente em choque com uma leitura de outro momento e às vezes não tem problema nenhum, né? Então eu gostaria de relembrar aqui a fala da Dilma. Aqui são as 2 vezes que a gente pegou do vídeo que ainda está no ar da RT, mas também tem na Telesur e tem também declaração ao Vicente Bentes e qualquer outro que tenha perguntado no momento chave lá da participação dos Estados Unidos no golpe, que para qualquer pessoa minimamente antenada já era clara desde aquele momento, principalmente a parceria com a Lava Jato. A Dilma Rousseff nega na entrevista à RT e, inclusive, o jornalista, nesse caso, vai insistir, porque certamente tinha contatos aí com quem
com quem quer que tenha avisado ela em 2013 que viria a primavera e viria a mudança de regime. Vamos ouvir aqui, então, no minuto 9h45, a Dilma fala: este processo é eminentemente brasileiro, e depois no minuto 12h07 diz: repito, diante da insistência do jornalista, que não há interferência externa como causa principal ou secundária. Melhor do que a minha voz lendo aspas, vamos ouvi-la aqui, na entrevista à RT. Vamos lá, deixa eu aumentar o volume. Primeira. Que Brasil tiene en la región. Pero quiero decir algo. Este proceso... There is a shortage of Porra, sacanagem. O anúncio na hora do vídeo, meu filho. 500,000 machine learning and artificial intelligence professionals, keeping this in O YouTube. es eminentemente brasileño, llevado a cabo por fuerzas brasileñas con intereses claramente internos. No hay forma de atribuir a ninguna fuerza externa lo que está pasando en Brasil. No es verdad. No es eso lo que está pasando. No es eso. De hecho, usted repite esto. Ahora, obviamente, cuando alteras un país de la dimensión... Aí vem enrolaçãozinha, mas aí o jornalista vai insistir. Vamos lá agora para o minuto 2h05, diante da insistência dele, que obviamente não acreditou na resposta de Dilma Rousseff. Vamos ouvir aqui. Ahora yo no considero, le repito, que there is a shortage Porra, de novo anúncio do YouTube, ô Google. Fala sério, vamos lá, André. of 500,000 machine learning and artificial intelligence professionals, keeping this in Aí. que haya una interferencia externa como causa principal o secundaria de lo que está pasando en Brasil. É interessante nós falar, então ela se convenceu agora à luz do... Faltava a Arara Hacker. Aliás, Piero, é brincadeira, me mostraram o seguinte, disse que o mesmo editor do 71 que tinha dito que em cada cidadezinha do Brasil, no Coreto, tinha que ter uma estátua do Glenn Greenwald como o novo Simão Bolívar, o novo libertador das Américas. Ah, não, parece que agora foi o Paulo Moreira Leite, falou que não. Não, era errado. Estátua tem que ter, é do Arara Hacker. E é incrível que essas pessoas não estão se perguntando por que o Glenn Greenwald não publicou essa mensagem da CIA, por que não publicou a questão do procurador suíço, tudo isso. Não, esqueceram, não se fala da curadoria do Glenn Greenwald, mas todo mundo agora, o novo material digno de estátua é o Arara Hacker, e a Dilma precisou do Arara Hacker para se convencer de que houve participação, apesar do Putin e o Erdogan terem avisado ela antes de 2013, com o Haddad, o moderado, que seria aceito, falando texto de próprio punho lá na Piauí, que ele próprio testemunhou uma vez em que eles se abordaram uma reunião do BRIC e falaram: Dilma, vai ter uma coisa aí, atenção e tal. Mas aí, ali, 3 anos depois, a coisa já acontecendo, em 2013 e tal, tudo, ela ali falando para todo mundo que ia procurar, que não havia como causa principal, a assessora ela falou: os atores são brasileiros, é tudo brasileiro, a causa é brasileira, o Brasil era uma ilha pairando no éter, Piero lá, né? Não, 1000 ajustes de discurso, né? E é bom se perguntar também por que o Intercept, que ainda tem esse material na mão, continua produzindo vazamento em conta-gota, né? Como se... Não, inclusive, essa aqui, olha isso, Pedro, olha que brincadeira. Nessa semana, então, agora que o pessoal da defesa do Lula começou a soltar material, a Intercept foi e botou, teve, o título: O namoro entre a Lava Jato e a Rede Globo. Aí a descriçãozinha, o lead, né? Teve encontro sigiloso de Deltan Dallagnol com João Roberto Marinho, favorecimento a repórteres da Globo e relações nada republicanas com um deles e vazamentos privilegiados de investigações. Reportagem de fulano e beltrano, inclusive lá o Leandro Demore, que surgiu, né, graças a Diogo Mainardi, lá do antagonista. Aí daqui, ó. Aí o que eu comentei em cima? É sério que o Intercept levou 1 ano e 10 meses. Atenção, gente. 9 de junho de 2019 foi a publicação, mas o Glenn Greenwald já falou que já estavam, naquela altura, 2 meses com material em mão. Inclusive, nesse intervalo, com material 2 meses em mão, ele vai lá na prisão entrevistar o Lula e fala: não, você está falando absurdo, você não tem prova para dizer que eles perseguem você porque pegou o PMDB, pegou o PSDB. Não, você não tem prova para dizer que há envolvimento com os Estados Unidos e tal. Já estava com material em mão, o pessoal também esquece essa passagem. Mas aqui, ó. Aí segue aqui, eu falei: é sério que Intercept levou 1 ano e 10 meses para encontrar mensagem implicando a Rede Globo na Lava Jato? Isso aí é um evidente fogo de encontro diante do que vem saindo, provando que Glenn Greenwald e o seu ex, entre aspas, veículo, eram mesmo Limited Hangouts. Operaram a tal da curadoria. Vergonhoso, mas instrutivo. Então, o pessoal não tá lembrando de comentar isso daí, Piero.
Mas a coisa pode piorar ainda mais, porque não é que eles ainda levaram 1 ano e 10 meses. Isso aí é uma matéria requentada do livro que eles próprios publicaram há 2 ou 3 meses atrás. Pois é. Ou seja, é descarado o negócio, sabe? É inacreditável. Isso assim, né? Pelo pouquinho que a gente está vendo aqui, o potencial que esse negócio tinha se viesse tudo à tona, né? Marco, Piero, eu vou aproveitar agora e colocar aqui uma coisa que eu estava guardando, eu tinha escolhido guardar, mas eu acho que vem a calhar nesse momento. Estou aqui no meu Twitter, vou colocar busca Web Archive. Pronto. É uma passagem interessante, está falando da conexão gaúcha, né? Vamos lembrar que Dilma Rousseff e Maria dela Carlos Araújo fizeram carreira lá no Rio Grande do Sul, inclusive muito próximos da aristocracia. Afinal, Rosa Weber era amiga, o pessoal lá, o Gilson Dipp também, né? Então, peraí, olha que interessante. Dilma Rousseff, lá muito atrás, quando ainda era, tinha sido, salvo engano, até ali apenas, meramente secretária municipal, né? Alguma coisa assim parecida com isso. Mas você vê como que os gringos são danados. Eles têm um faro que eles vêm longe, às vezes décadas e décadas na frente. Annelise Erisman, minha colega de expatriação, fora aqui, brasileira, também radicada aqui na Suíça, pesquisadora da Universidade de Lausanne, ela encontrou, assim, né, mais uma pepita de ouro aí, sensacional. Primeiramente, como um dado na Wikipedia sobre um certo programa, né, dos Estados Unidos de cooptação de lideranças pelo mundo, mas aí depois ela foi atrás e encontrou fontes assim, irrefutáveis, né? Então, ela foi lá atrás, uma publicação minha de julho de 2020, que eu falava do luto que eu já fiz com relação a Dilma Rousseff. Olha que foi um luto difícil, dolorido. Mas aí ela vai e fala o seguinte, ó, o tal do viés. Ela falou que achou, né, o encerramento do capítulo, a closure, só nessa semana, quando ela viu que Dilma Rousseff participou do International Visiting Leadership Program, do Departamento de Estado. Programa que funciona por nomeação dos embaixadores dos Estados Unidos em cada país. Sabe quando? Em 1992, quando a Dilma, não era ninguém na fila do pão, era um quadro lá do PDT gaúcho de terceiro, quarto plano. Aí segue ela, ó, ainda bem que vocês já estavam na linha certa desde 2017, volta RM, a gente não tinha voltado ainda com o programa no ar. Aí eu falei, olha que dessa eu não sabia, que ela tinha sido mandada para Washington. E olha, Piero, engraçado, né? Todo mundo falando do treinamento de 1 semana, 2 semanas do Sérgio Moro, né, do Projeto Pontes e tal. Esse aí, o pessoal, muito mais relevante, o pessoal não viu. Aí, primeiramente, ela achou aqui a menção, né, do treinamento lá. Olha as lideranças do Brasil enviadas. José Sarney, sabe quando que ele foi ser treinado em Washington? 1964. Dilma Rousseff em 1992. Até aqui as outras colônias que tiveram agentes treinados lá nos Estados Unidos nesse programa. Aí ela botou, encontrei aqui na Wikipedia em inglês desse programa, do programa dos Estados Unidos. Falou, não é a melhor das fontes, mas tão específico assim, listando nomes, estou desde então tentando achar uma lista oficial. Mas não tem nada no site deles. Vou tentar investir mais tempo. E ela tinha feito, investiu. E aqui ela encontrou, olha, cadê aqui, ó, o site do próprio programa, allianceexchange.org. Já tudo salvo no Web Archive. Eu gritei, quando eu vi isso aí de manhã, eu falei, menina, me fala que tu já salvou isso tudo no Web Archive. Não salvei porque eu não sei. Eu não sei fazer, mas já fez. Tá aqui, ó, o programa do Departamento de Estado, né, de formação de lideranças. Aí tem outro aqui também, ó, World Chicago, tá aqui o link, ó, Dilma Rousseff. E aí o pessoal se gabando, olha como o nosso programa vê longe, é atual presidente do Brasil, assim como Felipe Calderón do México, Tony Blair do Reino Unido e tal, Jacinda Ardern lá da Nova Zelândia, Margaret Thatcher também, só gente boa, né? Só gente do balacobaco. E aqui mais uma, ó, 2009 a 2017, a lista do Departamento de Estado. Então, sites oficiais do próprio governo, da própria máquina dos Estados Unidos de cooptação transnacional, da qual inclusive faz parte o Roberto Mangabeira Unger. E aí conclui ela, na boa. Se esse último site do próprio Departamento de Estado não for uma boa fonte de que ela participou desse programa, eu não sei o que seria, né? Aí eu não sei. Vamos lembrar também que Dilma Rousseff, logo depois da eleição de 2018, quando ela saiu humilhada em 4º lugar, né, na eleição para o Senado em Minas Gerais, né, em choque frontal com as pesquisas de opinião, surge plantado na imprensa que ela teria um problema no coração e que ela foi tratar lá nos Estados Unidos, que por isso ela ficaria lá uns 2, 3 meses sem agenda nos Estados Unidos no início de 2019. E eu fiquei pensando, caramba, será que Hugo Chávez, Cristina Kirchner confiariam literalmente o seu coração
aos Estados Unidos, eu não precisava pensar, Piero, porque nenhum deles fez. O Hugo Chávez, quando teve câncer, foi para Cuba, e a Cristina Kirchner, quando a sua filha teve um problema de saúde grave, também mandou tratar em Cuba. Esses nunca colocariam o seu coração nos Estados Unidos. Mas quem sabe alguém que já tem estreitas relações desde 1992, aí a situação pode ser diferente. Mas, quem sabe. Agora, finalmente, nessa semana, graças à Aurora Heger, ela tem entendido que os Estados Unidos não quer o bem do Brasil, que não é tudo que é bom para o Brasil, para os Estados Unidos que é bom para o Brasil, Piero Leiner. Você já tinha passado esse material aqui no programa? Ou... Ainda não, primeira vez. Isso para mim, realmente, eu acho que, no mínimo, ela deve explicações. Eu não vou fazer nenhuma ilação a respeito, mas eu acho que seria muito interessante ela explicar o que foi isso. Aliás, como eles devem explicações a partir das coisas que o Vilas Boas pôs no livro. Contradizer, enfim, a gente tem que ouvir também, mas no mínimo deve explicações, porque eu acho isso tudo muito estranho, muito estranho. Piero, eu quero ver, a gente sabe aí como é que são as vezes de confirmação, etc e tal, mas eu queria ver todo mundo do PT que gosta de falar daquele treinamento vagabundo do Sérgio Moro comentar esse treinamento de elite. Então, mais uma vez, eu vou mostrar aqui, registrar ao vivo, olha só. Então tá aqui, ó, Dilma Rousseff, nesse site do worldchicago.org. Aí aqui o site do Departamento de Estado, aqui ó, 2009-2017, state.gov, tá aqui ó, Dilma Rousseff, foi a primeira presidente eleita, foi parte do International Visitor Leadership Program em 1992. E aqui mais uma publicação lá no allianceexchange.org. Tudo isso já, evidentemente, salvo no Web Archive. Piero Leiner, é difícil fazer um comentário depois disso, e eu, por mim, já encerrei. Nada dessas coisas aí fazem assim 100% de sentido, porque olha só, você pega essa turma toda lá de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e Redondezas, Dilma inclusa. Logo que ela assumiu o governo, o ministro da Defesa era o Nelson Jobim, outro, né? Dali do pedaço também. Ele é assim como é Etchegói. São parentes, aparentados? Não sei. Sei até que eles escreveram um grande livro azul, que é referência. Você não acha em lugar nenhum, por sorte tem um aqui, que chama Segurança Internacional, tem vários capítulos, foi publicado pela FGV, inclusive, ele, o Etchegói e o tal de Alcina, que eu acho que era de Itamaraty, mas não tenho certeza, que organizaram a partir de um seminário, tem capítulos de todo mundo ali, inclusive do Marcelo Odebrecht, falando, enfim, sobre o grande projeto de defesa, né, a partir da coisa da Estratégia Nacional de Defesa, de 2008, tal. Mas, enfim, eles rompem logo no começo, que o problema era a história da Comissão da Verdade. E o Nelson Jobim sempre teve uma atuação pró-militares nesse sentido, inclusive de levar ao STF aquela história de, não vamos rever esse negócio de lei da anistia aí, porque isso é ponto pacífico, acabou, vamos olhar para frente. Mas aí teve a história da Comissão Nacional da Verdade e seguindo seus trabalhos, isso irritou muitos militares, como a gente sabe, falamos disso agora, nesse programa, que, enfim, eles dão como pretexto a quebra, né, toda a história da CNV, mas eis que o Carlos Alberto Júnior, que tem um programa muito bom nos podcasts, que você já deve ter ouvido, inclusive, que chama... meu Deus do céu, o nome me fugiu agora. Deixa eu tentar achar aqui. O pessoal nos socorre aí no chat. Carlos Alberto Júnior. Roteirices. Ele entrevistou um jornalista que trabalhou na CNV, se chama Luiz Cláudio Cunha. Ele ficou 2 anos lá. Ele tem depoimentos preciosos do que aconteceu na CNV. E ele
ele relatou nesse programa, enfim, e a CNV começou a desenvolver os trabalhos dela, e aí a primeira coisa estranha começa a aparecer. O Chile recebeu 44 mil documentos dos Estados Unidos para fazer o processo de revisão da lei, da anistia deles ali, enfim, e começou a mandar um monte de militar para a cadeia, usar penalmente e tal. Sabe quantos documentos o Brasil recebeu em requisição da CNV? 68, contra 44 mil que os chilenos receberam. Ele vai começando a dizer no programa, é episódio 80 do Roteirista, se não me engano, que a Comissão da Verdade foi constantemente sabotada pelo Celso Amorim e pela Dilma Rousseff. Ele diz a respeito de um episódio que diz respeito à Operação Condor, e ele era do GT, da Comissão da Verdade, que falava sobre a Operação Condor, que é essa operação, que é um contrato entre Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile, de fazer intercâmbio para pegar enfim, o pessoal dos outros países, prender e extraditar, e mais um pouco tinha intercâmbio técnico também envolvido, aí, técnico entre aspas, né? Enfim, com todas as coisas que a gente pode imaginar a respeito. Quando eles chegaram ao nome de pessoas, de militares que participaram, e eles estavam com todo o esquema para ir atrás das entrevistas e fazer, houve um bloqueio explícito da presidência da República, dizendo que eles não podiam mexer com certos militares que estavam vivos para não retocar esse assunto. Então, eu fico pensando, a partir do que ele disse, e isso eu acho que é outra questão que a gente teria que fazer, uma espécie de confrontação com o Celso Amorim e com a própria Dilma Rousseff, dizendo, olha, em função disso, como é que fica esse negócio? Que na hora que os caras estavam com a faca e o queijo na mão da CNV, vocês recuaram e disseram que não. Então, como assim? Você atiça de um lado e com o outro lado você joga o refresco e não deixa a coisa acontecer? Só serviu para atiçar os militares e eles terem um pretexto de galvanizar a própria tropa para ser contra o próprio governo ali? Que missão suicida é essa que você se embutiu nesse negócio? Para que serviu a CNV no fim das contas? Cadê o verdadeiro ajuste de contas? E você viu que o pretexto que o Vilas Boas lança é absolutamente pavoroso, né? Que ele fala ali no livro, isso a reportagem do Rubens Valente detectou muito bem, né? Ele diz o seguinte, olha, o Vilas Boas diz o seguinte, olha, a uma certa altura a gente viu o que estava acontecendo com os nossos colegas na Argentina e no Chile, e a gente ficou com medo que os processos fossem para frente aqui. Então foi por medo, por covardia mesmo. Mas aí fica essa questão. Por que não foi para frente? Que documentos foram esses que o Biden, o próprio Biden, quando era presidente da República, veio e trouxe, botou na mão da Dilma? Se era só meia dúzia de documentos, servia só para quê? Para os militares confirmarem que existia um conluio entre a Dilma e a administração democrata do Obama lá nos Estados Unidos para produzir revanchismo contra eles? É isso? Para produzir um leve efeito alérgico? Por que os americanos não soltaram todos os documentos de uma vez, que nem eles fizeram com os países vizinhos aqui do Cone Sul? Eu não sei, Piero. Agora, outra coisa que eu tampouco sei é a diferença de tratamento. Você falava em revanchismo. O Cadeira, né, que participou do sequestro e tal, ele não pode sequer pisar nos Estados Unidos. Participou, então ele não pode pisar nos Estados Unidos, famosamente. Quando lá aquele filme, o que esse companheiro foi indicado ao Oscar, ele vetado, não pôde ir para o tapete vermelho, porque não pode pisar nos Estados Unidos. Agora, a Dilma Rousseff foi na entrega do Oscar, não foi? Com a Petra Costa? Eu acho que ela foi. Pode ser que eu esteja sendo injusto. Agora, um local em que ela
figura com destaque lá no site do Departamento de Estado dos Estados Unidos como parte desse programa, né, de liderança, formação de lideranças internacional lá em 1992. Eu acho uma discriminação, eu sou sugabeira pedir reparação, não pode nem ir ao país, ao passo que a Dilma Rousseff recebeu um treinamento que certamente ajudou de alguma forma a chegar à chefia do Estado brasileiro, eu acho injusto, né? Mas antes tarde do que nunca, ela nessa semana, conforme registrado pelo Guilherme Lemos, foi e falou, olha, essa coisa do Arara Hacker, tal, o Dallagnol falou que tem assim, então não bastou Putin, Erdogan, né, sinais evidentes, e tampouco até a proximidade dela com esse pessoal lá atrás, e ter tido Roberto Mangabeira Unger no seu ministério, tudo aquilo não a convenceu, né, de que os Estados Unidos estariam envolvidos no que aconteceu no Brasil. Mas agora, graças a essa mensagem do Deltan Dallagnol, Garcia Arara Hacker, aí sim elas convenceram. Vamos lembrar também, por fim, que a relação da Dilma com a história da Arara Hacker é mais antiga, né? Afinal, essa recapitulação que eu fiz das declarações dela, negando, né, reiteradamente envolvimento dos Estados Unidos no golpe no Brasil, estão compilados naquele artigo em que a gente deu um furo, né, lá no dia, que dia foi publicado? No dia 17 de junho de 2019, daquela esquisita, até hoje não explicada, viagem secreta da Dilma Rousseff à Rússia, em que ela carregou a Gleisi Hoffmann. Eu acredito que essa não compreendesse muito bem a que aquilo poderia se prestar, e a gente furou o cronograma, lembrando que o antagonista confirmou que tinha armação. Não sei se é armação, o nível de conhecimento das pessoas que foram pegas na armação. Agora, aqui o pessoal do antagonista estava com aquilo ali no botãozinho para apertar com aquela foto que eles tinham das duas passeando lá na Praça Vermelha. Isso sim. Então, vamos aproveitar, a Dilma podia explicar o que consistiu esse treinamento, né, e tal, os vínculos que foram feitos ali, e depois essa viagem à Rússia também, até hoje não explicada, não esquenta, 2 semanas antes da história do Vaza Jato, quando todo mundo tentou plantar a história de que eram hackers russos, o Telegram, como inclusive a gente discutiu mais uma vez na abertura desse programa. Piero, você tem mais algum recado? Senão eu queria terminar com a voz da própria Dilma Rousseff, na entrevista à RT dos russos. Só antes de terminar, deixa a história da Amazônia lá, então, para a semana que vem. Só vou dizer que esse negócio de relatório Biden é um negócio também cheio de coisas estranhas e contradições. Não dá para você matar de primeira, assim, dizer, não, é bacana ou é uma interferência estrangeira. Tem tudo isso, mas tem coisas legais também. É inacreditável. Assim, porque, no fundo, assim, ele pede coisas que são boas. Ele diz assim, a ameaça hongueira é, no fundo, dizendo assim, não, Biden, suspenda a entrada do Brasil no OCDE, suspenda o acordo de livre comércio, pelo amor de Deus. Por favor. Suspenda a base de Alcântara. Quer dizer, assim, não é o que todo mundo almeja? Então, assim, né, uma coisa assim, legal, se o problema é esse, então beleza, vamos lá. Suspende logo esse negócio. Agora, é isso. É sempre uma coisa, Romulus, isso é desesperador. Tal qual esse xadrez da situação que foi a Comissão da Verdade, que não dá para saber, porque ela não chegou a ser, então foi um negócio que só conseguiu provocar a aglutinação do outro lado e o pretexto ideológico que eles estavam precisando para entrar com tudo, porque é difícil, porque uma coisa é os generais elaborando desde 2008 esse negócio. A outra é você conseguir fazer a adesão da tropa toda, dizendo o seguinte, olha como a gente está sob ataque do PT. Então, assim, eu fico me perguntando qual foi o papel que essa Comissão da Verdade teve no fim das contas. Precisa se perguntar por que a Dilma, no fundo, freou ela. Então, eu acho assim, tem muitas explicações que têm que ser dadas, e se eu fosse falar, eu não sou do PT, então eu digo o seguinte, a autocrítica é deles. Mas eu tenho, assim, como brasileiro, o dever de questionar. Porque as consequências de tudo isso, todo mundo está sofrendo, Romulus. Não é só o PT que foi golpeado, né? Todos nós fomos. Então, assim... E o golpe não foi misógino, o golpe não foi racista, o golpe foi no Brasil, o golpe foi geopolítico transnacional, Piero Leite. Isso pode ter sido um efeito colateral. Não, foi instrumentalizado. Existe misoginia? Existe. Racismo, classe, isso foi instrumentalizado. Mas o motivo principal, né, o acessório principal de uma Rousseff, não foi a misoginia, certamente. Então, por favor, conclui, Pedro.
Não, isso faz parte do jogo de propaganda também, eu dizer que é isso. Mas não é por aí que a coisa vai resolver, não. Não vai resolver, não vai resolver. Eu queria concluir lembrando que a gente volta esse domingo. Nesse domingo a gente volta com as transmissões nesse dia com o professor Luiz Moreira, já confirmado, né? Então, eu vou deixar encerrando aqui Dilma Rousseff, lá em 2016, quando a coisa estava pegando fogo, negando para todo mundo que ela pudesse, todo mundo que estivesse disposto a ouvi-la, qualquer participação dos Estados Unidos no golpe. Parece que agora, com a mensagem do Dallagnol, ela se convenceu do contrário. Então, vou botar aqui na tela mais uma vez para a gente vê-la, falando da RT, inclusive, cujo jornalista vai ficar incrédulo, já que ele tinha feito a apuração antes da entrevista no Planalto e sabia que ela tinha sido avisada, como inclusive relatou o Fernando Haddad, mais de uma vez. Então está aqui, primeiramente, esse link lá da Secretaria de Estado, né, dos Estados Unidos, registrando aqui a participação de Dilma Rousseff em 1992, nesse programa de cooptação de lideranças das colônias, e ela na RT, retribuindo? Será? Não sei. Vamos tentar, quem sabe ela possa esclarecer um dia. Que Brasil tiene en la región. Pero quiero decir algo. Este proceso es eminentemente brasileño, llevado a cabo por fuerzas brasileñas con intereses claramente internos. No hay forma de atribuir a ninguna fuerza externa lo que está pasando en Brasil. No es verdad. No es eso lo que está pasando. No es eso. De hecho, usted repite esto. Ahora, obviamente, cuando alteras un país de la dimensión regional e incluso internacional de Brasil, cuando se altera el poder de esta forma en un país como Brasil, beneficia a diferentes actores. Eso está claro. Sí, de hecho le decía que usted ha repetido esto incluso en entrevistas aquí con esta casa, con RT, pero por ejemplo hemos escuchado en los últimos días de nuevo informaciones que salían por ejemplo de Wikileaks afirmar que el actual presidente interino, Michel Temer, pues en 2006 cuando estaba Lula da Silva de presidente aquí en Brasil, tenía contactos con la embajada de Washington, con la embajada estadounidense aquí en Brasilia. Que es, digamos, un personaje favorable a los intereses de Washington, de los grandes bancos. Usted lo ha tenido como vicepresidente. Uno, le quiero preguntar, ¿no era evidente que era una persona cercana a ese tipo de intereses? Y dos, pues, si puede cambiar esto con una persona así en el poder. No había ningún indicio de este tipo de características en el presidente Temer. El vicepresidente Temer, según Wikileaks, tuvo esos contactos. Yo no creo que eso sea algo, digamos, políticamente correcto. Tener ese tipo de conversación con representantes de otros países no es correcto. Ahora yo no considero, le repito, que haya una interferencia externa como causa principal o secundaria de lo que está pasando en Brasil. No lo es. Amigo, amiga. Graças a Arara Hecker, alguém que chefiou o Estado brasileiro, né, e se ombreou aí em reuniões com Putin, dele recebeu o aviso, agora sim se convenceu. Olha, eu acho que eu vou me somar ao editor do 171, esse que fala que ao Lula caberia o papel de feitor. Eu acho que eu vou me somar realmente na iniciativa de colocar uma estátua do Arara Hecker em cada cidade brasileira, porque foi ele que despertou Dilma Rousseff para aquilo que ela não sabia, ao menos desde 1992. Bom fim de semana, espero sonauta e até domingo.